Rapaziada, não consigo entender o que rola com o City. Infelizmente, a situação do City não é nada boa para os torcedores, para o Pep Guardiola, para esse time que é, sombra, nem sombra do que foi há 4 temporadas, ganhando 4 títulos seguidos e hoje joga um futebol paupérrimo, sem imaginação, sem força, sem inspiração. E o empate 1-1 com o Everton nesse pós-Natal, rodada de Boxing Day, abertura do Boxing Day, 1-1 City contra o Everton apostando na defesa e nos contra-ataques e quase conseguiu a virada no final, hein? Um jogo doido, um jogo completamente do City com posse de bola, com a maioria das criações de jogada, mas muitas delas sem inspiração nenhuma, pessoal, sem nenhum capricho, né? O time totalmente entregue fisicamente, o ânimo do time também muito abalado, o moral também muito abatido, sem inspiração alguma esse Manchester City que fica mais uma rodada sem ganhar. A última vitória do City na Premier League foi contra o Nottingham Forest, há 5 rodadas atrás. Já são 13 jogos, uma vitória apenas. Um City que tomou 28 gols neste intervalo de tempo. É um time que, nesse recorte, faz a pior campanha da Premier League, ao lado do Southampton. É um time que parou no tempo e o Guardiola que vai ter um choque de realidade no modelo que ele adota, que pode ser que tenha que buscar novas ideias ou mudar de rota neste modelo que ele atua. O City precisa de reforço, vai ter que ir em janeiro no mercado tentar garimpar o melhor possível para reforçar esse time. Os desfalques novamente, hoje sem o Ederson, sem Kyle Walker, sem Rubem Dias, também o Oscar Bob segue fora, vários jogadores fora do lado do Manchester City. Jogadores que, por um momento, claro, sem tirar o Rodri, tá? O Rodri já tá fora há muito tempo, né? E claro que é o principal desfalque desse time no meio de campo sem ideias. O Bernardo Silva abre o placar aos 13 minutos, num passe do Jeremy Doku, mas ele não fez um bom jogo. Aliás, ninguém fez um bom jogo. O De Bruyne entrou no segundo tempo, sequer fez alguma coisa. O lançamento que ele dá no segundo tempo, no contra-ataque do City, ali nos acréscimos, é algo estarrecedor. E eu acho que tem muitas situações ali de desgaste, precisa renovar a ideia, precisa renovar esse sistema, esse choque de realidade precisa ser colocado em prática, porque o choque já existe, mas precisa ter mudança de atitude, e é um City que sofre muito com uma das piores equipes da Premier League em termos ofensivos. O Everton é um dos piores ataques da Premier League, só não é o pior, porque o Southampton, o Lanterna, ele consegue ser pior que eles. O goleiro Pickford novamente sendo muito acionado, e ele, claro, é o grande herói do Everton, porque ele pega um pênalti que o Haaland marcou, né? Ele cobrou, né? O Haaland perde o pênalti e o Pickford faz uma grande defesa, e no rebote há um toque do rebote do jogador do City para o Haaland, só que ele estava em impedimento na hora de conferir para o gol, então o rebote não valeu. E aí o que acontece? O jogo ficou amarrado. E aquilo, o Everton, quando se propõe a jogar, quando está em igualdade no marcador ou na liderança do marcador, jogando com essa linha baixa, é uma zona de conforto que é difícil dos adversários baterem. É o Everton que empatou com o Arsenal no Emirates, empatou com o Chelsea na rodada passada e empatou agora com o City. Então, são 3 jogos contra times do Big Six que o Everton conseguiu somar pontos. Claro, não venceu, mas conseguiu 3 empates interessantes, que todo ponto para o Everton na briga contra o rebaixamento é algo precioso. Mas para o City pode ser que o time caia para a 8ª colocação, pessoal, porque o Aston Villa e o Newcastle podem ir passar, né, o Manchester City na rodada. Então, assim, é uma situação bastante complicada. É um time sem imaginação alguma, é um time que é sombra do que foi, é um time que parece que realmente precisa ter uma ruptura ali de jogadores, de que voltaram aqueles que
estão há muito tempo e não estão agregando mais nada, que é o exemplo do De Bruyne. De Bruyne não é sombra do que foi, mas já vinha numa queda desde a temporada passada. O Gundogan voltou nessa cota de gratidão pelo serviço prestado, porque o Gundogan foi o primeiro jogador que o Guardiola contratou quando ele chegou no City, né? Só que ele retornou agora do Barcelona, depois de ter sido um grande nome no Barcelona, o Barcelona que não ganhou nada na temporada passada, mas ele foi um dos principais nomes do time do Barcelona na temporada passada. E não é sombra do que foi na temporada passada o Gundogan e que voltou para essa cota de gratidão, que para o City é uma furada. Mas é claro que o City sente falta dos jogadores que fizeram sucesso na temporada passada e que não estão jogando absolutamente nada nessa, que é o caso do Bernardo Silva, do próprio Phil Foden, né? A culpa não é do Haaland que não marca gol, gente. O Haaland precisa ser municiado e se o meio de campo não tem qualidade, não tem como o Haaland marcar gols. Lembrando que o Haaland ele precisa de ser muitas vezes municiado para fazer muitos gols, né? E ele tem sido muito. Tem sofrido muito disso nessa fase do City. Lembrando, quando o City, antes dessa fase ruim no começo de novembro, antes de agosto para novembro, o City ganhava jogos, mas não jogava bem, né? Era uma situação diferente. Nós já falávamos isso na época. O City ganha, mas não convence. Depois que começou a vir essa série de tropeços, a realidade é o seguinte: era um time que não vinha jogando bem e agora não está vindo o resultado. E a situação do Guardiola agora é tentar garantir resultados positivos mesmo não jogando bem. E aí o que acontece? O plano dele, que é um plano de jogar de forma vistosa, com muita pressão, com intensidade física e tudo mais, não está sendo colocado em prática porque os jogadores não estão adequados para isso. Você percebe isso, o ânimo, a questão física, a questão tática, a bola queima no pé, tá todo mundo nervoso, pilhado para conseguir resultado. E assim, é difícil porque é uma fase que o Guardiola nunca viveu na carreira dele, né? É um cara que sempre estava acostumado a ser vencedor. E agora um desafio enorme pela frente. Lembrando que agora o time do City tem um Leicester no dia 29 de dezembro, jogo antes da virada do ano, que é o final do primeiro turno, né, da Premier League. Mas é o City que tem 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, pessoal. São 30 gols pró e 26 gols contra. É um City que não é sombra do que é. E novamente um jogo muito problemático. Teve bola na trave logo no começo. Parecia ser muito promissor o jogo do City. Parecia que o City ia conseguir essa vitória com uma certa tranquilidade. Mas depois, meu amigo, quando o jogo acabou se propondo para o Everton defender, mesmo com 1-0 ali, mesmo com 1-0, depois toma esse gol do Ndiaye, que é complicado, né? Não foi logo depois, né? Porque o gol de empate do Everton foi no primeiro tempo, foi aos 36 minutos. O senegalês Ndiaye faz um bonito gol, numa bela jogada do Harrison, né? Do Corrêa também participando da jogada, né? Sendo muito importante na construção. O Everton que teve 8 finalizações, 3 no alvo e 33% de posse de bola contra 66% do City. E 5 chutes certos no gol do City em 24 tentados, mas muito chute errado, muita finalização errada. O Savinho não consegue fazer esse primeiro gol, gente. Que loucura, cara. Não consegue fazer esse primeiro gol. É bizarro o que acontece com o City. A confiança do Savinho também preocupa, porque é um jogador que chegou para resolver esse problema da ponta, né? Porque o Julian Álvares foi embora, ele ficou com essa responsabilidade de tentar substituir ele de alguma forma e nada feito. E não consegue fazer gol, não consegue agregar muita coisa. É uma tarde do City muito tarde na Inglaterra, amanhã aqui no Brasil, muito ruim, né? Muito triste para o torcedor que vive uma fase incomum, né? Num time que está tão acostumado a vencer, né? E claro, esse gol de empate deixou o Everton bastante confortável no jogo, dentro da sua prática de jogo, que o Sandite gosta de executar muito bem, mas não adiantou em nada, porque mesmo com o pênalti perdido, o Everton conseguiu se manter firme na defesa, tentando se segurar ao máximo, e ainda teve contra-ataques, e quase no final, se não fosse no capricho ali do Harrison, talvez o Everton conseguiria calar de vez o Etihad Stadium e conseguir a virada, mas por
pouco essa tragédia não aconteceu, mas o resultado de 1-1 é muito ruim e o futebol do City preocupante para as próximas rodadas e para a sequência da temporada, já que janeiro vem uma toada bem pesada de jogos com Copa da Inglaterra, tem a Champions League, a fase decisiva, tem também rodadas da Premier League, vai ser bem difícil. Vamos acompanhar, pessoal, mas não tá fácil pro City não. Dê seu like, se inscreva no canal, comente aqui no vídeo, vamos resenhar sobre essa situação pós-ceia de Natal do City, bem indigesta para os jogadores, para o Guardiola e também para o torcedor. Tamo junto, volto em breve com mais vídeo aqui do Boxing Day. Valeu, um abraço!